Olá pessoal, direito constitucional, vamos falar sobre os princípios fundamentais aí, ok? Semana 1, dia 7. Veja que a gente vai fazer uma revisão dessa aula lá na frente, quando você estiver vendo administração financeira e orçamentária, lá na semana 4, dia 5. Eu vou fazer esta revisão dessa aula porque é importante para vocês, que cai muito em prova, ok? E certamente quando você chegar lá você vai estar esquecendo isso aqui é importante. Então por isso que eu falo que sempre é importante estar fazendo revisões, repetindo os exercícios aí. É por isso que eu tenho lá no site, lá nós temos o tal do UTI, que eu batizei como UTI, que é unidade eu nem lembro o que eu escrevi. De treinamento. De treinamento intensivo. Então lá eu coloquei lá para você treinar várias questões aí, para você ficar revendo sempre quando possível, certo? Vamos lá. Primeira questão. A soberania, ela refere-se à República Federativa do Brasil. Consiste em um poder político supremo, ok? E independente, ok? É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Perfeito. Veja, a República Federativa do Brasil, ela vai explicar o que ela é. Formada pela União indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Agora, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, ok? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana são fundamentos, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, fundamentos, pluralismo político. Então, fundamentos, ok? Depois eu vou trazer um mnemônico aí para vocês gravar isso aí. Questão 2. A concessão de asilo político é um ato de soberania estatal? Sim. De competência de quem? Do presidente da República, que é o chefe de Estado e não dos governadores. Errado, portanto, a questão. Olha, a República Federativa do Brasil rege pelas suas relações internacionais pelos seguintes princípios em termos de relações internacionais: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, estados aqui letra maiúscula, que são os países, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E por fim aí a concessão de asilo político. Lembrar que essa concessão aí foi concedida, por exemplo, para o Batiste lá pelo Lula, e depois o Bolsonaro ele tirou essa concessão aí e o cidadão lá foi preso, ok? Então veja, o que tinha errado aqui: a concessão de asilo político é um ato de soberania estatal e competência do presidente da República. 3. A garantia da dignidade da pessoa humana é um objetivo da República? É um objetivo? Sim ou não? Ou é um fundamento que nós vimos? Quando é objetivo, você tem que lembrar assim, aqui está garantindo algo, certo? Está garantindo algo. Então está a garantia da dignidade da pessoa humana. Lá nos direitos, nos objetivos da República vai ter verbos dizendo assim: erradicar a pobreza, verbo que o pessoal costuma dizer que está no infinitivo, certo? Eu não gosto muito de usar isso aí porque às vezes o examinador ele troca justamente porque o pessoal grava desta forma, mas lá vai ter alguns verbos como erradicar a pobreza, que mais?
Bem, não vou trazer aqui porque senão a gente vai acabar confundindo as coisas, ok? Então, um objetivo não aqui, então é um fundamento. A gente acabou de ver lá, a primeira questão falava sobre isso, fundamento. De quem? Da República Federativa do Brasil. Então, a garantia da dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então a gente vai ver aqui um mnemônico que eu trouxe aí, eu puxei na internet aí, que vai falar sobre Socidivaplu, que é o que? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Então, os fundamentos, nós vimos agora que nós estamos falando sobre quem? Dignidade da pessoa humana. Então, aqui ó, é o terceiro, ó, dignidade da pessoa humana, é o terceiro fundamento aí da República Federativa do Brasil. Veja que você tem que praticamente decorar isso aí. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Então, relações internacionais do Brasil, prevalência dos direitos humanos, ok. Concessão do asilo político, ok. Solução pacífica de conflitos, ok. São princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil, ok. Então a questão está correta. Veja, aqui trouxe também um outro mnemônico aí que vai falar sobre as relações internacionais, os princípios que regem as relações internacionais. Então aqui ele fala assim: conde preso não reina, coopera igual. Então, conde com concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica de conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional e autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, igualdade entre os estados, ok? Então a questão estava trazendo alguns incisos relativos ao artigo 4º. Quinta, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa impedem a intervenção do Estado na ordem econômica? Só porque é livre iniciativa não vai impedir a intervenção do Estado na ordem econômica, porque o Estado ele vai ser um Estado que vai regular a economia. Então é Estado regulador. Então o Estado brasileiro ele é um Estado regulador, perfeito? Então o Estado regulador. Então ele vai intervir sim na economia. Vide, por exemplo, aí quando a livre iniciativa lá o pessoal começa a comercializar aí remédios. Antes de comercializar esse remédio, o Estado vai regular se aquele remédio ele causa dano à saúde aí ou não. Então a Anvisa vai fazer o quê? Vai fazer a liberação ou não, vai fazer a análise disso aí. Então ele vai intervir sim, certo? Então ele vai tirar externalidades negativas do mercado, ele vai assegurar a função social da propriedade e corrigir as ineficiências aí, ok? Sexta questão, o princípio da separação dos poderes apresenta a dimensão positiva. Aqui caiu meio de paraquedas essa questão aqui, mas para resolver essa questão de forma rápida, princípio da separação dos poderes, princípio da separação, até fala sobre princípios lá, o princípio da separação dos poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então apresenta dimensão positiva. Vou colocar aqui o que faz, tá? Para você lembrar, quando eu estou falando de dimensão positiva, ele está fazendo algo, ok?
traça a ordenação e a organização dos poderes constituídos, o que eles vão fazer, ok? E a dimensão negativa, o que não deve fazer, certo? Então vai ser algo que é uma inação, ok? Então fixa limites e controles entre os poderes, então algo que eles não podem fazer, então é uma dimensão negativa, então a questão está correta. Veja que uma questão não é tão trivial, beleza? Mas a questão está correta. Sétima questão, subindo o nível. A livre iniciativa como fundamento da República Federativa do Brasil possui valor social que transcende o interesse do empregador, do patrão. Certo ou errado? Certo. Merecendo proteção constitucional. Se não tivesse isso, o trabalhador ia se lascar. Correto? Correto. Agora veja aqui, ó, apenas quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Então, merecendo proteção constitucional. Quem merece proteção constitucional? O empregador, nesse caso aqui. Quando que ele vai merecer uma proteção constitucional? Apenas quando respeitar e ajudar o desenvolvimento do trabalho humano. Ok? Ok, tá certo. Então, é uma questão que exige um pouco mais de interpretação aí, certo? Então, quando o empregador não respeitar, em outras palavras, quando ele não respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano, então ele não vai ter a proteção constitucional. Então veja que o que está escrito aqui, se eu negar isto e quando não trouxer nessa dimensão aqui, que é o respeito para ajudar o desenvolvimento do trabalho humano, a questão se torna incorreta. Então está correto esse apenas aí, ok? Por isso, não se coaduna, não combina com a Constituição a empreitada que deixe de assegurar os direitos sociais dos trabalhadores. Então, se não está respeitando os direitos sociais dos trabalhadores, realmente não vai estar alinhado com a Constituição Federal. Portanto, a questão está correta. Questão oitava. De acordo com a Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem a erradicar a pobreza e a marginalização. Veja que eu estou falando dos objetivos fundamentais agora, estou falando aqui do verbo, o verbo no infinitivo, erradicar a pobreza e a marginalização, e aqui outro verbo, reduzir as desigualdades sociais, ok? Ok, então vamos ver aqui, ó. Com garra erra pouco, objetivos fundamentais. Com construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pouco, promover o bem-estar, o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Questão certa, portanto. 9. A concessão de asilo político é um princípio norteador das relações internacionais, sim ou não? Sim. Brasileiras, ok, conforme expressa disposição no texto constitucional. Então lembra que asilo político está falando de alguém de fora do país. Então, falando fora do país, está falando algo relacionado a relações internacionais brasileiras. Então a questão está correta. Veja, conde preso não erra, não reina, coopera igual. Então, concessão de asilo político com. Ok? Então, a questão está correta. Última questão da bateria. Os valores sociais da livre iniciativa. Ó, então, os valores sociais da livre iniciativa e a livre iniciativa. Então, aqui é um, aqui é outro. São princípios. Aqui é um princípio. Aqui é o chamado princípio da ordem econômica. Artigo, se não me engano, é o 170 da Constituição Federal. E esse daqui, valores sociais da livre iniciativa, são os princípios aí fundamentais, ok? Então, o primeiro é um fundamento, ok? E o segundo é um princípio geral da atividade econômica.
ele diz que é um fundamento, e o CESP coloca isso, mas ele traz como princípio também aí, ok? São princípios, veja, são princípios e depois ele fala que é um fundamento. Então, mas a questão está correta, não dá para dizer que está errado por causa disso, beleza? Povo, seria isso, um abraço e até a próxima.